Hello! Iniciando mais uma aula de inglês, segundo ano. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje, né? How are things? Como é que vocês estão, turma? Como é que estão as coisas? Beleza? Tudo bem? Bom, então a nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo a correção da atividade passada, tá certo? Nós vimos, né? Nós estudamos o uso de since e de for. Então, vamos agora fazer a conferência. Aí na questão, né? Preencha as lacunas com for ou since. Na primeira, nobody has seen him last Friday. Ou seja, ninguém o viu desde o último sábado. Então, vai ser since. 2. It has been foggy Sunday. Ou seja, está nublado há alguns dias. Então, vai ser for, né? Terceira, he has been fishing 6 o'clock. Ele está pescando desde as 6 horas. Então, vai ser since. 4, they've been living France 8 years. Eles têm estado morando na França por, né, 8 anos. Então, vai ser for. 5. The pilots have been on strike 2 months. Os pilotos estão de greve, né, por 2 meses, ou seja, há 2 meses. Então, vai ser for. 6. We've had terrible weather Saturday, ou seja, o tempo tem estado, né, terrível desde sábado. Então, vai ser since. 7. I've known Tom, né, 1990, ou seja, eu conheço Tom desde 1990. Então, também será since. 8. We have been waiting for the bus half an hour. Vai ser o quê? Bom, então aí no 8 vai ser for, ou seja, nós temos esperado o ônibus, né? Há 4 horas e meia, aliás, há 1 hora e meia. Então vai ser for. 9. She hasn't lost a math April. Ela não tem estado, né, fazendo muito desde abril. Então, vai ser since. E a 10ª, think have changed. He became the headmaster. Também as coisas, né, têm mudado. Então, desde. Então, vai ser since também, tá certo? Ou seja, desde que ele se tornou diretor, né? Então, o headmaster, que é o diretor. Bom, e hoje nós vamos ver, né, o uso de mais 2 palavrinhas, 3, aliás, né, advérbios. Bom, mas antes vamos só relembrar, né, que nós usamos no tempo presente perfeito, né, o uso. Então, vamos relembrar o uso. Bom, o presente perfeito, ele refere-se a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado. Não confunda o nome com o tempo, né? O tempo chama-se present perfect, mas expressa uma ação ocorrida no passado. Bom, nós temos aí um exemplo, né? Someone has left the door open. Alguém deixou a porta aberta. Ou seja, a porta continua lá aberta. É uma ação que começou no passado, mas que continua até o momento presente. Ou seja, alguém foi lá, abriu a porta e a porta continuou aberta, né? Ou seja, até o momento presente, a porta continua aberta. Então, por isso que é present perfect, é um presente perfeito. É uma ação que começou no passado, mas que se estende até o presente, ok? Então, agora vamos lá conhecer o uso desses mais, né, 3 advérbios. Nós já vimos 2, o since e o for, e vamos ver agora começando
né, pelo just. Bom, o present perfect é usado, né, com os seguintes advérbios. Então, aí, just para indicar que as ações que ocorreram no passado bem recente, tá? Como exemplo, aí nós temos 3 exemplos. We have just known each other. Acabamos de nos conhecer. Ou seja, observe aí, né? Que é uma ação que é bem recente, acabou de acontecer. Tá certo? Então, nós usamos o just. Na segunda frase, nós temos I have just seen your sister. Acabei de ver sua irmã. Ou seja, uma coisa que acabou de acontecer, né? Naquele exato momento. E they have just arrived from Belfast. Ou seja, eles acabaram de chegar de Belfast. Bom, observe que a localização desse advérbio fica o quê? Entre o verbo auxiliar have e o verbo principal, tá certo? Bom, e aí nós temos também o uso de already. Already quer dizer já em português, tá? Corresponde ao nosso já. Mas, para indicar que a ação já ocorreu, é usada apenas em frases afirmativas e interrogativas e é posicionado sempre antes do verbo principal. Então, devemos tomar esse cuidado, né? Porque ele não vai vir, ou seja, no final da frase. Ele vai vir normalmente aonde? No meio da frase. Porque ele tem que estar exatamente, né, nessa posição entre quem, né, o verbo, certo? Antes do verbo principal. Como o primeiro exemplo aí. She has already arrived home. O verbo principal, arrived, né, que é o verbo chegar. Bom, ela já chegou em casa. A segunda frase. They have already gone to the birthday party. Eles já foram para a festa de aniversário, né? Então, observe que already está antes do verbo principal, gone. Terceira frase. I have already seen this movie. Eu já vi este filme. E a última frase. Have you already read this book? Você já leu este livro. Né? Então, observaram que vem sempre antes, né? Do verbo. E nós temos a nossa última palavrinha de hoje, que é yet, que também significa já ou ainda. É usado em frases interrogativas. Prestar bastante atenção, né? Que o already também é usado em frases interrogativas, só que ele vai vir antes do verbo principal, tá certo? E aqui, né, significa já e é em frases negativas também. E é usado com sentido de ainda. Então, fica posicionado sempre no final da frase. Nas frases, né, nas orações negativas, ele é empregado para dizer que a ação ainda não ocorreu. Bom, então aí nós temos 3 exemplos. Olha só o primeiro. We have not decided our topic yet. Olha só, no final da frase, né? Ainda não decidimos o nosso tópico. Ou seja, é uma frase negativa. Então, o yet vai vir no final. Também nas frases interrogativas. Olha só, no final da frase. Have you talked to your teacher yet? Você já falou com a sua professora? Bom, então observe que yet virá em frases interrogativas e negativas no final das frases, tá certo? E a última frase, she has not come from lunch yet. Ela ainda não voltou do almoço, certo? Então, memorize que não se torna difícil, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurarem, tá certo? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha. Mas não esqueçam, tá? Eu quero ver vocês realmente mais participativos, tá bom? Então, espero
que vocês possam ter entendido, tá certo? E se tiverem alguma dúvida, me falem. Então, bye bye, see you! Até a nossa próxima aulinha.